a gente começa falando de Acabou Chorar e dos Novos Baianos, que é o segundo disco da banda, né? Como eu falei, considerado um dos melhores da música brasileira, ficou no nosso primeiro lugar. Disco com uma influência clara do João Gilberto, principalmente na faixa título, né? Fica evidente a influência do João Gilberto, não só, mas principalmente na faixa título. E eu vou de cara já passar a palavra para o Lúcio falar um pouquinho sobre esse disco. Quando eu mandei a lista geral para ele, ele disse: Ah, Acabou Chorar e vai ficar em primeiro, né? Então, Não tinha dúvidas sobre en- isso, né? então ele não tinha dúvidas. Vou perguntar para ele, então, o que que esse disco tem de tão especial? Eu, particularmente, é um disco que eu não consigo ouvir sem pular as faixas, assim, eu até fui ouvir de novo, né, Uhum. pra gente conversar aqui, e eu digo, tá, eu vou ouvir um pouquinho, e daí eu vou passando só para pegar algumas coisas das músicas, Não tem mas eu não, como, né? eu não conseguia passar. Diga lá, Lúcio, o que que esse disco tem de especial? Eu acho que tu já matou uma das charadas. Acho que uma das características bacanas dele, até pela. Ele tem uma diversidade, assim, né? Apesar de. Claro, ele tem uma unidade musical muito forte, assim, né? De tudo que os Novos Baianos já vinham desenvolvendo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem essa característica muito marcante, assim, ele tem um momento de rock, tem um momento de bossa, tem um momento da música mais tradicional, né, mais do Nordeste, né, tem uma escolha muito certa, assim, também dos instrumentos, mistura muito bem instrumentos mais acústicos com a parte, né, do rock mesmo, né, do baixo, guitarra e bateria, né, o Pepeu tá decolando nesse disco, assim, eu acho que também eu sempre me remete, é muito engraçado, assim, uma das músicas que é uma das que eu mais gosto, assim, o Mistério do Planeta, tem um solo, assim, que é uma coisa que eu costumo chamar de, talvez, o solo mais, de rock mais brasileiro, assim, né, porque ele tem uma pegada toda diferenciada, assim, é uma obra-prima, né, eu acho que talvez ele esteja em tantas listas, assim, até eu acho divertido quando eles colocam como o melhor disco de rock brasileiro, porque ele também é rock, né? Mas eu não levaria tanto para esse lado, assim. Mas faz todo sentido ele estar sempre no top de qualquer lista de álbuns de música brasileira, porque eu acho que ele tem isso, ele traz ali toda essa diversidade, toda essa riqueza musical de ritmos, de harmonias, de melodias, assim, que eu acho que é muito parte da construção do que a gente conhece como música brasileira. Então, de alguma maneira, ele sintetiza e sintetiza muito bem todo esse espectro, né, do potencial da música brasileira em termos de ritmos, em termos de harmonia, principalmente, né? Eu acho que é por isso que não se pula nenhuma faixa, assim, para mim é um álbum impecável, até tô com minha edição aqui dele, original da época, bem bacana, ainda tem aqui, não sei se vai dar para ver, assim, tem uma dedicatória ali, que é um autógrafo que eu peguei com o Pepeu Gomes, eu entrevistei ele uma vez e não resisti, eu tive que levar esse álbum para ele autografar. Então, para mim, Bah, que é, legal, hein? é sim ou sim um dos principais álbuns da música brasileira. Eu não consigo colocar ele especificamente num gênero só, né? No rock, na MPB, na bossa. Eu acho que tá aí o grande acerto desse álbum, que é trazer de uma maneira muito bem colocada, assim, todo esse nosso caldeirão musical, assim, e é muito marcante, né? Então, para mim, é um dos discos de música brasileira que eu mais escuto, mais ouvi na vida, assim, disparado, assim. Massa, legal, Lúcio. Qual prateleira colocar, né? Se for separar assim por Exato. gênero, né? Em qual prateleira tu coloca no rock, coloca na MPB? Na minha discoteca deu sorte, que ele tá ali na música brasileira, mas eu já coloco ele ali junto com os tropicalistas, aquela turma Aham. toda, assim, mas realmente é um álbum que acho que talvez, pelo menos para mim, assim, a importância realmente dele, assim, tá nisso de sintetizar muito bem o que a gente conhece como música brasileira em todos os sentidos. E quando não é, e isso que eu acho interessante também, quando a gente remete para algo assim mais global, né, como o próprio rock, assim,
também é rock, mas é um rock brasileiro, ele tem um tempero que tu não escuta em álbuns que poderia escutar, sei lá, do Santana ou outros artistas de rock que também flertam com as suas regionalidades, assim. Eu acho que ele vai muito além disso, assim. Ele realmente é um dos álbuns mais importantes, na minha opinião, assim, na música brasileira. Bacana. E tem uma outra característica que eu acho interessante dele e que eu acho que é difícil, na verdade, duas características que ele tem que eu acho difícil existirem ao mesmo tempo, assim, são só os grandes discos ou alguns dos grandes discos que tem isso, é que são músicas, digamos, fáceis de gostar, tocou no rádio, tocou muito no rádio, né? Preta Pretinha, por exemplo, em 72 já está entre as 100 mais tocadas nas rádios do país e teve tantos outros sucessos, né, do disco, várias músicas que tocaram nas rádios e que são músicas bem populares e que são, assim, acessíveis, né? A gente costuma usar esse termo, e ao mesmo tempo um disco com arranjos bem elaborados, com essa guitarra do Pepeu entrando de forma magistral, que requer uma atenção um pouco mais voltada para escutar o disco mesmo. Então é aquele disco que tu bota para tocar enquanto tu tá, sei lá, recebendo uma visita em casa para ficar conversando ali, fica de fundo, ou tu tá, sei lá, lavando a louça, varrendo a casa, e ao mesmo tempo é um disco que pede assim, bom, agora deixa eu ouvir esse disco e prestar atenção nas percussões, nas harmonias vocais que tem, e o fato de ter mais de um vocalista também, eu acho que traz muita mobilidade assim para o disco enquanto tu vai ouvindo ele, e faz isso de tu também não querer pular nenhuma faixa. Daniel, diga para mim quais os teus destaques de Acabou Chorare, disco que ficou na tua terceira posição e que, enfim, é um dos grandes discos da música brasileira e ficou no nosso primeiro lugar. O que que tu teria a pontuar desse trabalho para gente? Bom, é realmente um trabalho magistral, né? Não à toa está aí sempre nas listas, né? Um trabalho que eu acho que marcado aí pela questão da coletividade, né? Pela filosofia hippie, como ele foi, que era a filosofia deles na época, né? E que eles então, o processo de criação, a gravação no sítio lá em Jacarepaguá, eles tinham se mudado para o Rio, foi quando eles começaram o contato com o João Gilberto. Eu acho que tem toda essa questão de ter sido feito de uma forma muito coletiva, livre, num processo bastante até longo, né? Foi muito burilado ali. E também uma gravação com várias limitações técnicas, se eu não me engano, em 4 canais, e que tiveram que fazer várias soluções também ali para fazer esses arranjos, para fazer isso funcionar de uma maneira que fica bem legal, bem diferente. E como vocês falaram, é um disco de música acessível, pop, né, mas com letras muito legais, né, do Luiz Galvão, com essa pegada mais, acho que era a intenção deles mesmo de fazer uma música mais para cima, né, apesar do momento muito ruim do Brasil na ditadura militar, mas porque justamente as músicas da época, né, as músicas principalmente que giravam nesse entorno aí de MPB e do pós-tropicalismo ali estavam meio uma carga mais pesada, né, e eles vieram com um disco realmente muito leve, muito brasileiro mesmo, com toda essa incorporação do rock, de ritmos internacionais, da influência do Jimi Hendrix, por exemplo, que já era uma influência que já existia na banda, né? E consegue todos eles brilham, né, nas suas respectivas áreas ali, o Galvão nas letras, a Baby nos vocais, o Moraes Moreira e o Pepeu nos arranjos, o Pepeu né, nas guitarras, e em outros instrumentos que ele toca também, acho que ele toca craviola e outras coisas. Então, é aquela conjunção, assim, né, de um momento em que as pessoas estão realmente em busca de fazer algo diferente e acabam criando, com a contribuição coletiva, um produto que é maior do que a soma das partes. Acho que eles não imaginariam que conseguiriam
atingir, fazer tanto sucesso e também, até hoje, serem reconhecidos, o disco ser reconhecido como um dos maiores da nossa música. Então, é daqueles momentos, parece, especiais, né? Então, o disco, quando você ouve, ele mostra bem isso, ele fica bem evidente que era um momento muito especial para eles.